Pronto, iniciando a gravação. Então, na aula de segunda, foi um momento assíncrono, onde foi passado uma gravação, né, da aula sobre o capítulo 2. No capítulo 2, a gente discutia sobre a questão do nível atômico para a condução da corrente elétrica, né? Então, a gente apresentou, começou por aqui, mostrando que os átomos que têm apenas ou poucos ou apenas um elétron na sua última camada aqui de valência, ele tem maior facilidade de trocar esse elétron com outros átomos. E aí são os elementos condutores. Então, está completinho aqui, são elementos isolantes. E aí foi falando sobre uma diferença de potencial quando é colocado no condutor. Eu tenho um excesso de elétrons de um lado e uma falta de elétrons do outro. Esse excesso de elétrons, o elétron é uma carga negativamente carregada, com o menos dos elétrons livres aqui internos, vai fazer com que haja uma repulsão, e a falta de elétrons aqui, no caso, se mais com os elétrons negativos, vai fazer uma atração. Então, isso é a corrente. Falamos sobre os efeitos da corrente elétrica, como a corrente, como é o comportamento da corrente quando encontra uma bifurcação, um nó. Falei sobre a velocidade da corrente de circulação, que é aproximadamente a velocidade da luz, e os elétrons giram no sentido contrário ao convencional da corrente. Então, a gente acaba tendo essa diferença. Os efeitos, né, de aquecimento, quando a corrente passa no condutor, fisiológico, luminoso, magnético. Os elementos para formar um circuito, que é uma fonte, os condutores e a carga. E aqui colocando um interruptor no meio. Formas de medição da corrente, com amperímetro, por exemplo. Depois a tensão, falando sobre a parte de uma analogia com o sistema hidráulico. Então, quando há uma diferença, um desnível de água aqui, de um tanque para outro, enquanto houver um caminho entre esses dois tanques, vai haver um fluxo hídrico de um para o outro, né? Um fluxo hídrico ordenado. Então, é algo parecido com o que vai ocorrer quando tivermos um desnível elétrico. Com as tensões, né? Múltiplos e submúltiplos das tensões. A medição da tensão é uma diferença de potencial. Eu vou medir um em relação ao outro. Então, eu vou medir dois condutores diferentes. E a resistência elétrica, como o nome já indica, né, a capacidade de se opor e resistir à passagem da corrente elétrica. Então, quanto mais um elemento dificultar a passagem da corrente elétrica por um determinado caminho, esse elemento terá sua resistência mais elevada do que outro. Então, aqui eu tenho duas lâmpadas, ambas submetidas à mesma tensão, 100 volts, só que uma permitiu a passagem de 0,5, outra de 1 ampere. Então, logicamente, aquela que dificultou mais a passagem da corrente tem uma resistência mais elevada. Então, a primeira tem uma resistência maior do que a segunda. E é ohm, né, a unidade da resistência, forma de medição. Depois falou-se de potência também. Quando a gente fala de potência, a gente está falando da capacidade de produzir trabalho. Então, se tem duas lâmpadas da mesma tecnologia, com a mesma eficiência, e lâmpadas com potências diferentes, aquela que tiver a maior potência vai conseguir produzir mais trabalho, no caso de uma lâmpada, e mais luz, né? Já se tiver a mesma potência, apenas tensões diferentes, então o trabalho é o mesmo, não vai ter diferença aqui. Agora aqui não, aqui são potências diferentes, é uma mesma tensão, então a de 100 vai iluminar mais do que a de 60.
vimos as relações entre tensão, corrente e resistência, V igual a RI, e entre potência, tensão e corrente, P igual a V vezes I. E aí, substituindo V por R vezes I, fica RI quadrado, substituindo I por V sobre R, fica V ao quadrado sobre R. E aí, formas de fazer a medição de potência, direta, indireta. E depois a gente vai ver essa partezinha aqui final, né, sobre os outros tipos de potência. A gente só apresenta inicialmente potência ativa, que é a potência em watts, mas posteriormente a gente vai ver mais um detalhamento, principalmente quando estivermos chegando na segunda unidade, sobre os outros tipos de potência. A gente tem, na verdade, três potências, né? Uma potência geral, que é a potência aparente, dada em volt e ampere, VA, e essa divide-se em duas, que é a potência ativa, essa em watts, e a potência reativa em volt e ampere reativo. Então, essa aulinha ficou gravada, vou passar mais detalhes sobre essa aula de medidas elétricas básicas, e a gente vai dar continuidade agora com a introdução aos circuitos elétricos. Né? Então, quando a gente fala de um circuito, a gente já comentou ali, a gente está falando basicamente de fontes, condutores e cargas. Né? Então, na nossa primeira unidade, os circuitos que a gente vai se concentrar são circuitos de corrente contínua. Nossas cargas serão resistivas, só resistência. Né? E as fontes, a gente vai ter um conjunto de fontes, diferentes tipos de fontes que eu vou apresentar para vocês agora. E aí as fontes vão poder ter uma relação entre elas, pode ter mais de uma fonte no mesmo circuito. Né? As fontes podem estar em série, paralelo. E a gente vai ver alguns desses conceitos de série e paralelo. Então, o circuito elétrico é o caminho eletricamente completo. Né? Então, ele é um caminho fechado. Os condutores interligam as fontes até as cargas e depois de volta a carga até o outro lado da fonte. Né? A fonte é o elemento que mantém essa diferença de potencial entre os terminais das cargas. Aqui eu tenho um medidor de corrente, um amperímetro, um medidor de tensão, um voltímetro, só para deixar claro. E aí eu pergunto, pessoal, por que é importante? Por que será que o Ministério da Educação aí obriga, né, todos os cursos de engenharia terem a disciplina de eletricidade? Porque a gente precisa estudar essas fontes, resistências, já que vocês não estão se formando em engenharia elétrica, não vão mexer naqueles resistores, capacitores, e naquela parte de eletrônica em si, né? Dificilmente vão trabalhar com isso. Então, na verdade, a gente acaba estudando, todo engenheiro precisa estudar a parte de eletricidade, de circuitos elétricos, porque, inevitavelmente, durante sua carreira, em um momento ou outro, ele vai se deparar com algum equipamento elétrico. Né? E a partir do conhecimento desses modelos, desses elementos idealizados, que são as resistências, as capacitâncias, as indutâncias, o cálculo da potência, o cálculo da corrente baseado em uma tensão, nas medidas elétricas apontadas, você, como profissional, vai poder tomar uma decisão mais acertada quando estiver tratando com equipamento, vai poder ter uma noção básica, pelo menos, de capacidade de um determinado circuito, vai poder tomar alguma decisão importante frente a algum desafio que a engenharia lhe impuser futuramente. Então, a partir do conhecimento de elementos ideais, eu sei exatamente o comportamento matemático, físico que o meu elemento vai ter, a partir de um arranjos que podem ser feitos com esses elementos, eu posso aproximar o comportamento de situações reais
sem precisar fazer uma experimentação, por exemplo. Então, eu não vou precisar fazer um teste. Deixa eu ver aqui qual será a corrente que vai passar nesse, nessa, nesse motor elétrico. Então, você não precisa fazer a ligação e fazer a medição. Você pode, a partir das potências encontradas, a partir das características elétricas ali daquela região, fazer uma estimativa de qual corrente vai passar naquele equipamento, sem maiores problemas. Então, a partir desses modelos, então todo modelo é importante. Na vida real, você não vai encontrar os modelos, os elementos não vão se comportar exatamente como os modelos, mas dependendo do arranjo que você consiga, o comportamento é bem parecido. Né? Dentro de um grau de incerteza bem satisfatório o comportamento de modelos quando aproximado com elementos reais. E aí, alguns dos modelos que a gente usa são modelos de fonte, certo? Então, as fontes são os elementos que vão manter um desnível elétrico, uma diferença de potencial entre seus terminais. E tem várias formas de representá-las. Né? Aqui tem três formas de representar. A gente pode representar aqui por essas barrinhas com tamanhos alternados aqui, né? Uma maior, uma menor, uma maior, uma menor, geralmente representando baterias, né? Com fontes de tensão contínua, geralmente são representadas dessa forma. A gente tem também, a gente tem também, é, a gente tem, pode ser também só dois tracinhos, né? Um maior e um menor, maior, a maior tensão, menor com menor tensão, e aqui informando a diferença de potencial, como circunferência, certo? Uma bolinha aqui, com mais e menos, formando essa diferença de potencial. Então, temos essas características aí, esses modelos, né, que podem ser representados, as nossas fontes de tensão. E, basicamente, o que, que vai dizer, né, o que, que vai representar uma fonte de tensão? Se eu tiver um mais menos desse daqui, uma representação do circuito, com 100 volts, por exemplo, o que quer dizer isso daqui? Ele quer dizer que o terminal positivo tem aquela tensão, no caso 100 volts, por exemplo, a mais do que o terminal negativo. Então, não necessariamente o negativo vai ser zero, pode ser qualquer valor, desde que o positivo tenha 100 volts a mais do que o negativo, ou 100, ou a tensão qualquer que esteja aqui representada nessa fonte. Certo? Então, quando a gente tem, geralmente, por exemplo, uma pilha tem 1,5 volts. Se você pegar uma pilha aí, vai estar lá 1,5. Então, essa pilha, o terminal positivo tem 1,5 a mais que o negativo. Agora, se o negativo estiver conectado no terra, no zero, vai ser exatamente 1,5. Mas se eu estiver conectado já em algum outro ponto, em algum outro elemento, com 10 volts, por exemplo, então vai ter 1,5 a mais o terminal positivo. Independente do valor do terminal negativo, o terminal positivo vai ter aquela tensão a mais do que o terminal. O terminal positivo vai ter uma determinada tensão a mais que o terminal negativo. Né? Além das pontes, a gente tem as linhas, né, que vão conectar as pontes até as cargas. E aqui a gente tem um modelo, né, uma idealização. Então, nesse caso aqui, a nossa idealização, ela vai se comportar da seguinte forma. A gente vai ter aqui, na vida real, como é que se comportam os condutores, né? Então, quando eu tenho um fio em casa e eu começo a passar uma grande quantidade de corrente por ele, o que naturalmente vai ocorrer? A gente não tem fios perfeitos, não tem fios ideais. Todo fio ele tem uma pequena resistência. Todo fio real, né? Ele tem uma, mesmo que pequena, ele vai ter uma pequena resistência interna a ele. Então, sempre
vai ocorrer algum tipo de aquecimento do fio, independente da corrente, pode ser uma corrente pequena, vai ter um aquecimento pequeno, uma corrente maior vai ter um aquecimento maior, mas os fios vão aquecer e quando eles vão conduzir a corrente, a tensão que está aqui nessa fonte não chega completamente na carga, certo? Eu posso ter aqui 220 volts, lá a Equatorial me entregando 220 volts na entrada da minha casa. Mas quando eu chegar na minha tomada, para ligar meu equipamento elétrico, meu chuveiro, minha lâmpada, etc., você pode ter certeza que não vai ter a mesma tensão lá da entrada da Equatorial, porque alguns metros de fio foram percorridos nesse caminho. Então, você vai ter aqui uma tensão um pouco abaixo da tensão da entrada. Então, se sai 220 aqui, aqui vai chegar 218, 215 volts. Né? E isso daí é reconhecido. Os próprios fabricantes sabem que isso ocorre. Então, eles já criam seus equipamentos com uma faixa de tolerância de tensão. Então, eles não vão funcionar só com exatamente 220. Eles funcionam uma faixa ali de 5, 10, dependendo do equipamento, até um percentual maior de queda de tensão. Então, sempre vai haver uma queda de tensão, é natural. Certo? Sempre vai haver uma quedinha aqui nesse caminho, já que eu vou ter uma pequena resistência, parte da tensão da fonte vai ficar perdida no fio. Certo? Aí, finalmente, aqui chegam os 215, 218, os 220 que saíram da fonte. Já aqui no mundo dos modelos, né, no mundo idealizado, a gente vai ter esse problema. Aqui, se eu tiver 220, eu tiver as conexões com a minha carga, vai chegar perfeitamente os 220 na minha carga. A mesma tensão que está saindo do terminal positivo está chegando aqui nesse meu elemento que está conectado ao terminal positivo. Mesma coisa com o negativo. Então, não vai haver queda de tensão e nenhuma perda nesses condutores dos meus elementos, certo? Nenhum tipo de perda. E aí, como a gente fala na aula gravada, né, no momento assíncrono, quando a gente tem uma tensão, uma diferença de potencial, mais menos os elétrons, né, vão fugir, vamos dizer assim, vão ser repelidos pelo terminal negativo e vão ser atraídos pelo positivo. Então, quando a circulação de corrente ocorre nesse sentido, no caso aqui no sentido anti-horário, a gente fala que está ocorrendo no sentido real ou no sentido eletrônico, são sinônimos, né? E quando ocorre do mais para o menos, é o convencional. Então, por convenção, definiu-se que a corrente elétrica vai circular no sentido inverso ao dos elétrons. Certo? Se não estiver dizendo nada ao contrário, é isso que a gente vai considerar. O sentido positivo é o inverso aos elétrons. E a gente vai dividir aqui até nossa disciplina, o nosso semestre, né, em duas grandes áreas. Os circuitos vão ser divididos em corrente contínua e circuitos de corrente ou tensão alternada. Certo? CA ou CC, CC ou CA. Então, corrente contínua são elementos, são, como o nome já indica, né, a corrente é invariável, ela é fixa, ela é constante no tempo, né? Então, são correntes e tensões de pilhas, de baterias, de elementos eletrônicos. Todos esses elementos vão ter uma constância ali no seu carregamento, no seu funcionamento. A tensão e a corrente não vai variar, as tensões e correntes não vão variar com o tempo. Vai ficar fixo o valor. Não tem uma variação no tempo. Então, geralmente, dispositivos eletrônicos, computadores, rádios, telefones, tudo isso daí vai funcionar em tensão e corrente contínua. Já a corrente alternada, ela vai
sofrer uma alternância no seu valor, mesmo que muito rápida, né? Mas vai sofrer uma alternância no seu valor no domínio do tempo. Então, a nossa tensão aqui no Brasil, ela é uma tensão alternada que sofre uma variação de 60 vezes por segundo. E o que são essas 60 vezes por segundo? Pode ser conhecido também como 60 Hz. Se alguém já ouviu essa unidade, né, Hertz, mas o Hertz é a unidade de frequência, né, de quantidade de repetições de um determinado ciclo em um segundo. Né, ciclos por segundo, repetições por segundo, Hertz. Então, a gente tem uma variação, nossa tensão varia de uma forma senoidal, e cada ciclo se repete por 60 vezes em um segundo. E aí os grandes motores elétricos, máquinas, industriais e os próprios sistemas de potência, de geração, transmissão, distribuição, em sua maioria funcionam a partir da corrente alternada, como a gente mostrou nas últimas aulas. Né? Só uma das linhas, ou poucas linhas que a gente tem no Brasil, são linhas de corrente contínua, linhas de transmissão de corrente contínua. A maioria das nossas linhas são de corrente alternada. Né? Quem fez aí o relatóriozinho, o textinho sobre o documentário, pegou informações externas, e as diferenças entre corrente contínua e corrente alternada, né, em termos de risco, quem está levando um choque, pode levar um choque, ou de funcionalidade, ou vantagens e desvantagens dessas duas grandezas. Na primeira unidade, a gente vai se concentrar na corrente contínua, né, onde a gente vai ter aí elementos, a gente vai estudar cargas, né, puramente resistivas, e fontes de tensão, corrente independentes e dependentes também. Na segunda unidade, a gente vai aproveitar praticamente todo o conhecimento da primeira, só agora com a corrente alternada, né, e adicionar novos elementos, como capacitores e indutores. Então, está aqui a tensão contínua, aqui a tensão alternada, né, variando o tempo. Eu já expliquei, a contínua tem a mesma polaridade sempre é um terminal positivo e outro é negativo, constante, não sofre oscilações. Já na corrente alternada, a gente vai ter uma variação. Né? Então, mesmo tendo dois condutores para ter uma diferença de potencial, um condutor vai ser esse que está variando e o outro vai ser um zero, né? Um condutor de referência. Então, quando eu tiver uma tensão nesse ciclo, nessa parte do ciclo positivo, né? Esse condutor da fase, o condutor vivo, vai ter valores maiores do que o condutor zero. Já quando eu passar para o semicírculo aqui negativo, isso se inverte. Então, as polaridades se invertem. Aqui eu vou ter um condutor vivo, vai ser mais negativo do que o condutor de referência. Então, é isso aqui. E aí, vou apresentar agora, pessoal, os tipos de fontes. Né? O primeiro que a gente vai ver aqui, primeiro vamos identificar esses nomes. Né? A gente tem uma fonte, na verdade, duas fontes aqui, e de cara já vejo que uma é em volts, é em tensão, uma fonte de tensão, que vai resultar uma determinada diferença de potencial entre os terminais, e a outra é uma fonte de corrente. Então, você vê uma setinha e um I aqui em algum lugar, você já imagina que seja uma fonte de corrente, que vai mandar uma determinada corrente por esse ramo aqui. Né? Agora vamos lá para essa nomenclatura, né? Uma fonte independente e ideal. Vamos analisar primeiro o ideal. O que seria uma fonte ideal? Vamos fazer um comparativo.
entre essa fonte de tensão aqui e uma tomada, né, real. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão ideal e uma tomada seria uma fonte de tensão real. Então, vocês já observaram, né, ou já ocorreu com algum de vocês, de pegar uma tomada e colocar um T, ou colocar uma extensão, e colocar ali um número maior de equipamentos do que foi previsto, um número maior de potência, né, do que foi previsto para aquele equipamento. Então, quando você acaba colocando muita tomada, muito equipamento em cima, dentro, ligando num local que não foi dimensionado para aquilo, o que naturalmente vai acontecer é a tensão não se mantém constante. É como a mesma coisa que ocorre quando, por exemplo, você vai lá tomar um banho no chuveiro, liga o chuveiro no mais quente possível, e aí você repara que há uma redução na luminosidade do banheiro ou no resto das lâmpadas da casa. Ou quando é ligado um motor elétrico de uma potência razoável, que no meu prédio mesmo, quando eu ligo às vezes, em alguns momentos do dia, quando liga o elevador é acionado, ele dá uma tremidinha na iluminação, tem uma pequena queda de tensão na iluminação. Então, dependendo de como foi dimensionado aquele circuito, quando uma determinada fonte, uma determinada tomada, um determinado elemento que está mantendo a diferença de potencial, ele é forçado, vamos dizer assim, os seus limites, um pouco acima dos seus limites, ele acaba não conseguindo manter a mesma tensão entre seus terminais, ou uma tensão aceitável, né, para os equipamentos funcionarem perfeitamente entre seus terminais. E isso devido à queda de tensão natural que vai ocorrer nos fios, ou na própria fonte, nos próprios elementos daquela fonte. Então, isso é natural. Quando você liga, tem uma pequena queda de tensão. Na fonte ideal aqui, isso não ocorre. Eu posso ligar quantos equipamentos, quantas resistências, quantas cargas eu quiser aqui nessa mesma fonte, né? Nessa mesma diferença de potencial. Se tiver 220 aqui, eu posso ligar aqui uma resistência, duas, três, 50 resistências diferentes, e não tem problema nenhum. Eu vou acabar tendo a mesma tensão fixa aqui, constante, já que eu estou tratando com uma fonte ideal. Algo similar ocorre com as correntes, né? Eu posso ter uma resistênciazinha pequena, uma resistência enorme. A fonte de corrente, ela tem força suficiente para mandar aquela corrente de forma constante para a minha carga sem maiores problemas, né? Então, essa é a questão das fontes de corrente, ou das fontes ideais, perdão, ou de tensão ou de corrente, né? Então, independente da carga, a tensão permanece a mesma, e independente da carga, a corrente permanece a mesma. E esse nome independente, né? Eu acabei falando aqui independente várias vezes, né? Mas agora vamos entender que se tem uma fonte independente, é porque tem a dependente também, né? Então, ela depende de quê? Ou independe de quê? Existem essas fontes aqui, que aqui eu vou ter um valor, né? Pode ser 12 volts, 100 volts, 220 volts, aqui 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes. Então, esses valores aqui independem de qualquer outra característica do circuito, né? Já nas fontes dependentes, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que ela pode depender da tensão ou da corrente em outra parte do circuito. Então, tem lá um resistor em outra parte do circuito, que por ele passa uma corrente de 5 amperes. Eu digo, olha, essa tensão aqui nessa fonte dependente, ela vai ser igual a 5 vezes a corrente que está passando naquele resistor. Você pode ter uma fonte dependente dessa forma, né? E varie com uma determinada quantidade de vezes a tensão ou a corrente em outra parte
do circuito. Mas esses casos aqui são elementos independentes. Quando a gente fala em elemento dependente, a primeira coisa que percebe é logo a figura. A figura já tem uma figura diferente, independente. A gente vai observar as circunferências, no caso das fontes, geralmente são a circunferênciazinha ou até dois tracinhos assim. Mas dependente aparece a figura aqui do losango. Certo? Então, a gente vai ter essa figurinha aqui. Se tiver um mais e um menos, é uma fonte de tensão dependente. Se tiver uma setinha, é uma fonte de corrente dependente. Certo? Ou dependente ou controlado, dependendo do livro, mas geralmente aparece mais dependente. E aí tem várias características diferentes. Né? Essa daqui, por exemplo, eu já vejo aqui a minha fonte dependente, certo? Aqui é outra parte do circuito. E se eu vejo o losango, opa, fonte dependente. Se eu vejo mais e menos, é uma fonte de tensão dependente. Nós vamos ver de que ela está dependendo. Né? Aí eu vou ver lá o valor dessa tensão. É uma constante R vezes a corrente I1 que está passando em outra parte do circuito. Então, é uma fonte de tensão, mais ou menos aqui, dependente da corrente I1. Então, aqui eu vou ter R vezes a corrente 1, é o valor da tensão dessa fonte. R por 5, por exemplo. Então, vou dizer, olha, 5 vezes I1, I1 está lá do outro lado do circuito. 5 vezes I1 é a tensão, né? Mais menos. E eu tenho entre os terminais essa fonte dependente. Certo? E aí, como eu vou ter o produto de uma constante vezes uma corrente, né, em outra parte do circuito, que vai dar uma tensão, essa constante aqui não tem o nome, não tem a letrinha R à toa, né? Eu estou multiplicando um R vezes uma corrente e dando a tensão, o R é o mesmo com a resistência, a unidade em ohms, né, dessa constante aqui. Então, o fator R é denominado transresistência. Então, só para dar-se um nome, né, você nem focar muito nessa informação, é uma constante. Já a outra fonte de tensão, aqui do mesmo jeito, mais menos losango, fonte de tensão dependente do que eu vejo que é dependente de uma tensão. Então, às vezes eu tenho um resistor, um outro elemento distante, que tem uma tensão V1. E aí eu digo, olha, a tensão da minha fonte aqui vai ser alfa vezes a tensão V1 em outra parte do circuito. Então, aqui eu estou multiplicando o alfa por uma tensão e está resultando numa tensão. Então, o alfa é adimensional, é um ganho de tensão. O acima de 1 vai ser um ganho, se for entre 0 e 1 aí vai ser uma redução, né? E o mesmo com as fontes de corrente. Eu vou ter duas também, dependente de corrente e dependente de tensão. A fonte de corrente, eu vejo que tem uma setinha, é uma fonte de corrente, eu vejo que tem losango aqui, eu já vejo que é uma fonte dependente, e ela é beta vezes I1, ou seja, ela vai depender da corrente I1 em outra parte do circuito. O beta aqui é adimensional, né? O produto vai dar uma corrente. E, por fim, uma fonte de corrente dependente da tensão V1 em outra parte do circuito. Né? Então, a gente tem essas características da constante G multiplicada pela tensão V1 vai dar uma corrente. Certo? Então, o que eu multiplico por V para dar uma corrente? Né? Então, se eu olhar lá a conta, V igual a RI, isolando o I, eu fico com V sobre R. Né? Então, V dividido por R, tensão dividido por resistência. Então, 1 sobre resistência é a unidade aqui dessa minha, 1 sobre ohm, né? É a unidade dessa minha constante. E eu posso falar 1 sobre ohm ou Siemens, dá o mesmo. 1 sobre ohm ou Siemens. O inverso da resistência é a condutância. E agora vamos aqui para o nosso quadro, certo? Eu vou mostrar para vocês quando eu tiver duas fontes. O que vai acontecer se eu tiver duas fontes, uma após a outra, assim, uma em série com a outra?
Deixa eu sair aqui, vamos apresentar o quadro para vocês. Então, olhando aqui no quadro, para todo mundo esteja conseguindo ver o quadro. Então, vamos primeiro identificar o que significa eu ter uma fonte de tensão, certo? Está conectada entre os terminais A e o terminal B. Eu digo que essa fonte tem 100 volts. Então, o que significa isso daqui? Isso daqui vai significar o seguinte, pessoal. Eu tenho o terminal B e vou ter o terminal A. Então, a diferença de A para B é 100, ou seja, A tem 100 volts a mais do que B. Essa daqui é a interpretação de uma fonte de tensão independente, certo? Que é independente, vamos tratar mais independente por enquanto. Então, a minha tensão A, ela é igual à tensão de B mais 100, né? A tensão de A é igual à tensão. Deixa eu testar aqui de novo, só um minuto. Pronto, estão vendo aí de novo, né? E me ouvindo. Ok. Eu acabei batendo aqui no USB. Então, eu posso muito bem dizer assim, ó. V de A menos V de B igual a 100 volts. Certo? V de A menos V de B. Professor, tem como virar puxar um pouco para a direita ou colocar a câmera um pouco para a esquerda, que está cortando uma parte? Isso, tá ótimo. Melhorou? Pronto. Então, a gente vai ter aqui o V de A menos V de B igual a 100 volts. E aí, se a gente tiver, agora se eu tiver, por exemplo, ó, o V de B não é obrigado a ser zero. Se o V de B for 20, por exemplo, se o V de B for 20 aqui eu já tiver 20 volts, então o V de A vai ser 120. Se o V de B for menos 50, uma tensão negativa pode existir, o V de A vai ser 50, certo? Desde que a diferença entre eles seja 100 volts, sem problema. Se for zero, vai ser 100. Então, agora o que eu quero fazer? Eu vou colocar outra fonte aqui. Então, eu vou colocar uma segunda fonte, mais menos, e vou conectar o mais dela no B. E o menos dela vai ser meu C, certo? E essa fonte vai ter 30 volts. 30 volts. Então, o que quer dizer essa fonte aqui? Mesma coisa dessa de cima. O terminal B tem 30 volts a mais do que o terminal C. Então, V de B é igual a V de C mais 30. Ou V de B menos V de C igual a 30. Mesma coisinha aqui, certo? Mas aí eu quero saber, pessoal, tem como eu pegar o comportamento dessas duas fontes e traduzir em uma só? Ou seja, eu quero saber aqui o seguinte, ó, eu quero pegar o comportamento dessas duas fontes aqui e eu não quero mais saber de B, eu só quero saber a diferença de A até C. Então, é como se eu tivesse uma fonte só ligando A até C, direto, certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Aí eu vejo, aqui eu tenho uma formulação, né, de essa primeira equação aqui, V de A igual a V de B mais 100. E aqui, se eu substituir o V de B, essa equação aqui, ó, do VB, que é VC mais 30, vou substituir esse camarada aqui, o VB some. Eu fico só com a equação entre VA e VC, que é mais ou menos o que eu gostaria aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui eu vou ter ó, VA
igual, aí VB, que é quem? É VC mais 30, mais 100. Então, aqui eu vou ter VA igual a VC mais 130. Ou eu vou ter VA menos VC igual a 130. Ou seja, a diferença de potencial entre VA e VC é de 130 volts. Eu posso representar por uma fonte de 130 volts entre A e C. Em outras palavras, se eu tiver duas fontes em série, o que significa ter dois elementos em série. Se eu tiver uma corrente passando aqui por C, ele só tem um caminho para ir. É passar pela fonte, passar por B aqui, é a mesma corrente, certo? Então, essa corrente aqui é exatamente a mesma, não tem para onde ela se dividir, ela não tem como sumir, ou como aumentar, como diminuir, é a mesma. Com elementos em série, a mesma corrente estão passando por eles. Então, quando eu tenho duas fontes em série, em que a mesma corrente passa por eles, é só somar as fontes de tensão, certo? Então, tem aqui, ó, 30 mais 100, 130. Direto aqui, eu posso substituir o comportamento dessas duas fontes por uma fonte só, equivalente a essas duas, certo? E aí eu vou colocar aqui no cantinho, quando eu tiver uma pequena diferença, né? Então, agora, eu quero fazer o seguinte, o que significa agora isso daqui, ó. Fazer aqui no cantinho. Então, aqui eu tenho A, B, e eu tenho aqui 10 volts. Mas olha a polaridade dessa tensão. Está menos mais, né? Será que vai mudar nessa minha análise, né? Nesse menos mais. Aí eu posso analisar, né? Basicamente vai estar significando aqui, eu sempre vou olhar para o mais e digo, olha, a tensão no lado mais é maior do que a do lado menos em 10 volts. Certo? A tensão no lado mais é maior do que a no lado menos em 10 volts. Então, eu poderia dizer aqui que V de B é igual ao V de A mais 10. Certo? Ou V de B menos V de A é igual a 10. Isso daqui foi uma análise que a gente pode ter feito. Mas dá no mesmo aqui eu fazer o seguinte, ó, se eu multiplicar por menos 1 nos dois lados, o que vai acontecer? Se eu multiplico V de B menos V de A por menos 1, eu obtenho aqui V de A menos V de B. E 10 por menos 1, eu vou obter menos 10. Né? Menos 10. Então, isso daqui a gente pode representar por uma fonte aqui, ó, A, B, a tensão de A menos a tensão de B, ou seja, o mais estando em A, o menos estando em B, é igual a menos 10 volts. Então, esses dois circuitos aqui representam a mesma coisa, esses dois elementos aqui, essas duas fontes, ou menos mais 10 volts, ou mais menos 10 volts, certo? Então, essa daqui representa exatamente essa figura aqui. Só foi multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então, quando eu tiver uma polaridade invertida, é só inverter o sinal da tensão e trocar a polaridade menos mais para mais menos. Certo? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, se eu trocar aqui essa polaridade,
Eu vou apagar para a gente refazer os cálculos. Se for menos mais aqui. Menos mais. Então, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui para a gente fazer os cálculos de novo. Pronto. Então, estão em série, menos mais. E o que significa? Isso daqui significa que eu tenho o VB, aliás, o VC menos igual ao VB mais 30. Certo? Então, eu acabei encontrando aí com polaridade invertida, que eu posso fazer assim também, né? Eu posso isolar o VB para depois substituir na equação de cima. Então, meu VB vai ser VC menos 30. Agora eu venho aqui, substituo esse VB lá em cima, e eu ficar com VA. O VB agora é VC menos 30, mais 100. VA igual a VC mais 70. VA menos VC igual a 70. volts. E dava no mesmo aqui, só invertendo a polaridade, trocando o sinal menos 30 e somando 100 mais menos 30. Poderia fazer assim também. Entendido aqui as fontes? Então, isso aqui vai ocorrer se eu tiver duas fontes em série, ou seja, só tem um caminho, né, a corrente que passa em uma, obrigatoriamente passa na outra. Eu faço a soma direta, certo? Se todo mundo tiver a mesma polaridade, é só somar tudo direto. Se tiver alguma com a polaridade invertida, você inverte o sinal da fonte, inverte a polaridade e soma as tensões das fontes, certo? A corrente é a mesma em todas as fontes. E já fontes em paralelo. O que significa eu colocar fontes em paralelo? A fonte em paralelo, elementos em paralelo, se quando estão em série, a característica comum entre eles é a corrente, quando estão em paralelo, a característica comum entre eles é a tensão. Dois elementos em paralelo vão estar submetidos à mesma tensão, porque os dois terminais, né, as duas polaridades, vão estar conectadas entre si. Então, não tem lógica eu ter dois elementos em paralelo com tensões diferentes. Se ocorrer isso daqui, se eu pegar duas fontes de tensão, colocá-las em paralelo, e elas tiverem tensões diferentes, eu vou causar o quê? O famoso curto-circuito. Porque um dos terminais aqui é zero, né? Eles têm a mesma referência, e aqui eu vou ter, por exemplo, 100 volts em um lado e no outro 10 volts. Eu não tenho resistência nenhuma, eu tenho uma diferença de potencial com resistência zero entre elas. Certo? Quando isso aí ocorre, é como se eu estivesse colocando ali na tomada, né, um clipezinho, e aí um metal. Eu estou conectando diretamente com um condutor de resistência desprezível, dois pontos com tensões diferentes, vão causar um curto-circuito. Certo? Vai passar uma grande quantidade de corrente ali e vai danificar o meu circuito. Então, só teria lógica de fazer duas fontes em paralelo se essas fontes tivessem a mesma tensão. Isso aqui ocorre na vida real? Ocorre. Ocorre aí se você for visitar uma subestação,
da Equatorial ou da, da Chesf, a gente pode observar que, a gente vai observar que tem transformadores em paralelo com a mesma tensão de saída, mas aí ao invés de ter um só com 100%, eu vou ter quatro com 25% cada. E aí no momento de alguma manutenção, de alguma... eu tenho como desligar uma parte, remanejar parte da carga e manter os outros ligados, certo? E da mesma forma que a gente teve série paralelo com fonte de tensão, a gente pode ter série paralelo com fonte de corrente, certo? Então, com fonte de corrente, vamos lá para o quadro. Estou olhando aqui o quadro, né? Vou apagar aqui isso que a gente fez. Aqui no quadro, quando a gente fala de fonte de corrente, não estava aparecendo na tela, eu só vi agora a mensagem aqui. Se fixar o quadro todo. Está dando certo para ver? Estou conseguindo ver aqui minha mão, o quadro. É porque às vezes trava, né? Ele fixa e não dá para ver, né? Beleza. Sim, voltando então. Então, quando a gente tem uma fonte de corrente, a gente vai ter o seguinte: uma setinha, né? Uma fonte de corrente independente. Então, aqui eu tenho os terminais, minha fonte de corrente, aqui, por exemplo, 10 amperes. Então, nesse ramo, né, entre esses nós aqui, nesse caminho, vai passar 10 amperes, certo? Se eu tenho duas fontes, uma de 10 e outra de 3, e aí eu vou conectar as duas com o restante do circuito ali lá para frente, né? Conectei aqui, fiz essa conexão aqui em cima, essa conexão, depois ele continua, conectei aqui embaixo também, e aqui eu posso ter uma resistência, outros elementos aqui à direita, né, do meu circuito. Como é que está sendo feito o caminho dessas correntes, né? Olhando para esse nó aqui de cima e para esse nó aqui de baixo, por aqui está entrando 10 amperes, por aqui estão entrando 3 amperes. Então, a única solução aqui nesse caminho seria sair desse nó 13 amperes. Certo? Mesma coisa aqui por baixo. Está saindo aqui 10, está saindo desse nó aqui 3. Então, a única solução seria entrar aqui 13 amperes. Então, em outras palavras, eu poderia substituir essas duas fontes em paralelo, né? Já que os dois terminais delas, os superiores e os inferiores, estão conectados, elas estão em paralelo, eu poderia substituir por uma só de 13 amperes. Estaria no mesmo. Certo? Eu tenho uma de 10 e uma de 3, ou tenho uma de 13. Okay? E aí eu poderia fazer a mesma análise, né, caso eu fizesse o seguinte, ó, mudasse a setinha aqui para baixo. Então, essa setinha aqui, se fosse para baixo, vamos reanalisar como seria o comportamento dessas correntes. Eu tenho 10 amperes entrando no nó de cima e tenho 3 saindo já, né?
Então, se está entrando 10 e já saíram 3, falta sair mais 7. Mesma coisa aqui embaixo. Entrou 3 e está saindo do nó 10. Então, falta entrar mais 7 amperes. Então, aqui seria, nesse caso aqui, né, de 10 e 3, seria uma de 7 amperes. Certo? E aquela mesma lógica lá das fontes também vai servir aqui, da fonte de tensão, né? Se você tem aqui 5 amperes aqui, isso aqui é a mesma coisa. Aqui, se a gente tiver uma setinha para baixo, menos 5 amperes. Tá no mesmo, né? Trocou aí o sentido da corrente, troca o sinal da corrente. Ok? Então, sobre fontes. Sim, então essa daí seria a minha fonte em paralelo. E a outra seria fonte em série, né? Então, fontes em série não tem lógica, muita lógica. Eu ter duas fontes de corrente em série, já que se eu tiver aqui duas fontes de corrente em série, eu obrigatoriamente vou ter que ter a mesma corrente nas duas, né? Não tem lógica. Se estão elementos em série, a característica comum entre elementos em série é ter a mesma corrente. Então, seria, se eu tivesse essa realidade aqui está entrando 5 e está saindo 3, onde é que estão indo esses dois? Não tem nem para onde, então não pode, só teria lógica se a gente tivesse a mesma, né? E aí o equivalente seria uma só, então não se usa fonte de corrente em série, certo? Mas se houver, elas têm que ter o mesmo valor, não tem como ter valores diferentes. Não tem como ter valores diferentes, certo? Então, continuando aqui, a gente tem só um detalhamentozinho do circuito, fonte, corrente, resistência, assim, agora algo interessante. A resistência dos elementos, pessoal, ela varia com o tipo do material que tem, né, então, do condutor, então, o tipo do metal que eu tenho, se é cobre, se é prata, se é ouro, se é qualquer outro material, alumínio. Então, o tipo do material vai influenciar, características desse material vai influenciar na sua capacidade de condução de corrente. Então, a primeira característica. A essa característica, dependente do material, a gente vai dar o nome de resistividade, certo? Além da característica do material, o formato que o material tem vai influenciar também. Então, se eu tenho 2 fios de cobre, só que ligando o meu quadro de distribuição da minha casa até meu chuveiro, só que um banheiro, né, um chuveiro está localizado ali a 1 metro de distância, e o outro está localizado a 30 metros de distância, então vão ter diferenças consideráveis entre esses dois condutores, certo? A gente vai ter diferenças consideráveis aí entre esses dois condutores. Um deles vai ter uma resistência maior do que o outro, mesmo sendo feito do mesmo material, certo? Mesmo ambos sendo feitos do mesmo material, no caso do cobre, como o comprimento varia de um para o outro, aquele que tiver o maior comprimento vai ter a maior resistência
elétrica, é como se a corrente tivesse que percorrer ali, tivesse que passar por um maior número de átomos. Os elétrons vão ter que ser trocados ali por um caminho maior, então eles vão ficar mais cansados, né, do que se eu tivesse um comprimento menor. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Já a seção, né, a espessura desse condutor, ela vai ser inversamente proporcional à resistência. Quanto mais grosso for o meu condutor, mais facilmente esses elétrons vão ser conduzidos, certo? Então, a área da seção transversal, da seção reta do condutor, ela é inversamente proporcional à resistência desse caminho, certo? E a gente tem essa formulazinha aí, simplificada, né, desconsiderando os efeitos da temperatura, e aí também, quanto maior for a temperatura do meu fio, maior será a resistência desse caminho também, então mais dificuldade a corrente vai ter para passar por ele. Então, desconsiderando as características de temperatura, a gente vê isso daí como a nossa fórmula, né, da resistência, onde eu tenho característica do material, que é essa letra ρ, o comprimento do fio, que é o L, e a área da seção transversal, a espessura do fio, que é o A, certo? E aqui tem vários materiais diferentes com suas resistividades, aí em 20 graus Celsius. Então, aqui eu tenho o alumínio. Se vocês observarem aqui, o cobre não tem a menor resistividade. Ele tem uma baixa resistividade, mas, por exemplo, a prata é menor do que ele. Então, era melhor a gente ter condutores de prata dentro de casa. Só que é inviável, né? Prata é um metal precioso. A gente não encontra facilmente a prata, como o cobre, então seria inviável financeiramente, certo? Então, acaba-se que a escolha de um condutor não considera apenas a resistividade do material, mas considera vários outros fatores. Por exemplo, até a questão do vandalismo. A gente tinha antes, nas redes de distribuição, nas nossas ruas, né, de média tensão, a gente tinha muitos fios de cobre. Há umas décadas atrás, a gente tinha muitos fios de cobre. Só que o pessoal começou a roubar o cobre. Causava um curto-circuito proposital na rede, os disjuntores abriam, e quando a distribuidora ia lá religar, os fios tinham sido roubados, porque o cobre ele tem um valor agregado muito grande, numa pequena quantidade. E aos poucos foi sendo substituído o cobre pelo alumínio, os fios. E aí, se vocês observarem aqui, ó, o alumínio tem uma resistividade maior do que o cobre, mas em contrapartida não tem muito interesse financeiro, né? Não surge muito interesse pelos vândalos aí para roubar, já que para ter algum retorno financeiro de alumínio, teria que acumular um volume muito grande, que tornaria inviável essa prática de roubo de fios de alumínio. Em alguns equipamentos eletrônicos, né, nos chips dos celulares, nos circuitos integrados, a gente tem um ouro como condutor. Aí você vê que o ouro tem uma resistividade baixa, o cobre é até menor. Mas a questão do ouro é a sua estabilidade química. Então, em pequenas aplicações, quando utilizado o ouro como condutor elétrico em dispositivos eletrônicos, ele vai ter uma durabilidade muito maior do que outros condutores, já que ele tem uma estabilidade química muito boa, questão de oxidação, ele não oxida, entre outras características que o tornam interessantes, certo? Tem até algumas empresas que ganham dinheiro, né, fazendo o recolhimento dessas placas de computador e de celular e retirando, fazendo a extração de ouro desses dispositivos. Então,
O pessoal está criando essas tecnologias para tirar alguma rentabilidade desse lixo eletrônico. E aí, aqui alguns exemplos, pessoal. Se eu tiver dois condutores do mesmo material, certo? Do mesmo comprimento, só que de espessuras diferentes, né? Com áreas da seção transversal diferentes. Qual desses condutores tem a maior resistência, na opinião de vocês? O vermelho ou o azul? O que vocês acham? Eu tenho aí o mesmo material, né, o mesmo RO, eu tenho o mesmo, eu tenho aí o mesmo comprimento, mesmo L. O que mudou aí exatamente foi a área, né, da seção transversal. Então, a única coisa que mudou foi a área. Eu vou olhar lá a área na fórmula, está no denominador, é inversamente proporcional, então aquela que tiver a maior área terá a menor resistência. Então, aqui o azulzinho vai ter uma resistência menor do que o vermelho. E aqui é o comprimento, né? A área é a mesma, você está mudando o comprimento, olhando lá a fórmula, quando é constante aqui, esses dois, só o comprimento mudando, o que tiver o maior comprimento tem a maior resistência. O azul vai ter uma maior resistência do que o vermelho. E aqui a questão da lei de Ohm, né? A resistência, tensão igual a resistência vezes a corrente. A intensidade da corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial que ela está submetida. Inversamente a resistência. Então, se eu boto para o outro lado a resistência, ela fica no denominador. E aqui eu tenho 6 exercícios. Acho que são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 8 exercícios. Certo? Os primeiros aqui, exercícios bem simples. Esses daqui eu quero que vocês façam, entreguem até sexta. Um exercício relativamente simples. Uma barra de circular de cobre, e aí dei uma arredondadazinha aqui na resistividade, 1,5. Possui um raio de 50 milímetros e um comprimento de 6,28 metros. Quer saber qual a resistência das extremidades dessa barra? E uma pergunta interessante, né? Se o raio for duplicado, o que vai acontecer com a resistência, né? Será que cai pela metade? Eu tenho que ver como é a fórmula da área, que nessa continha aqui, né, não tem raio, né? É área já, né? Então, se eu estou duplicando o raio, o que vai influenciar no cálculo da área e, posteriormente, no cálculo da resistência, né? Vai diminuir ali uma quantidade de vezes maior ou menor a resistência. Uma barra circular também de cobre, tem outras dimensões, tal, a corrente que passa é de 1 ampere, qual a tensão? Então, calcular a resistência, sabe que a corrente é de 1 ampere, R vezes I igual a V. Aqui eu tenho duas fontes, dois circuitos, né, com fonte de tensão em série. A gente analisou, eu quero saber qual a corrente I1 e qual a corrente I2. Certo? Vocês vão analisar essas polaridades, colocar uma fonte única, né, equivalente, para saber qual a tensão em cima desses resistores, e calcular em 1 e 2. Aqui também com fonte de corrente, em paralelo, quero saber quem é V1, V2 e V3. E por fim, essas duas aqui, com a diferença de potencial entre dois pontos de um condutor é de 10 volts, a intensidade de corrente é constante igual a 4 amperes, então tensão corrente, qual a resistência e qual a condutância. A resistência você vai descobrir, né, V igual a RI, e a condutância é 1 sobre a resistência.
Aqui a outra, duas resistências, né? Uma de 5, uma de 6, são colocadas em série. A corrente que passa em uma é de 2, então, consequentemente a outra também vai ser. E pede-se aí a diferença de potencial de A para B, de B para C, de A para C, e a resistência total. Então são esses oito tarefinhas, né, bem diretas, para que vocês façam, coloquem lá no Moodle, certo? Eu vou criar lá o link, já passei para vocês em outro momento o link da crítica, né, que foi passado. Vou adicionar aqui hoje, dia 10 já, essa semana, a aula de hoje e esse exercício, certo? As 8 questões para vocês fazerem. Ok, pessoal? Aqui tem um link dos slides, dos vídeos, outros links importantes. Qualquer dúvida, né, de acessibilidade, de o que quer que seja, vocês podem procurar. Segunda, nossa prova, eu quero já marcar aqui umas datas com vocês. Deixa a gente definir aqui como é que vai ficar nossas datas de avaliação. É dia 9 de abril, tem que terminar a B1. A gente pode deixar marcado aí a B1 para o dia. Deixa eu ver a B2 aqui, para onde é. 8 de maio. Vamos deixar marcado para o dia 5 de abril, nossa B1. A gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas. 5 de abril, nossa B1. 5 de abril, a B1. Deixa eu ver a B2 aqui. Até 28 de maio. Deixa vocês verem aqui. Então, 5 de abril a B1, certo? 5 de abril a B1, é a segunda-feira. Aí a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Aí dia 28. Aí vamos marcar para o dia 26 semanas, tá bom? 24 de maio, nossa B2. 24 de maio, nossa B2. 5 de abril, a B1. 24 de maio, a B2. Aí, reavaliação do dia 31 ao dia 2. Dia 31, reavaliação.
na segunda, 31 de maio. E final de 4 a 5. 4 e 5, né? Só 2 dias de finais. Né? 4 e 5 de junho. Dia 4. Avaliação 31, dia 4 de junho. Final. Pronto. Vou colocar lá no Moodle também para vocês lembrarem, né? Deixar anotado aqui. Recapitulando. AB1, 5 de abril, AB2, 24 de maio, reavaliação 31 de maio, final 4 de junho. Ok? Então é isso. Bem, pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre os exercícios? Tranquilo, são exercícios bem simples esses, certo? São bem diretos. Só a parte do próximo que a gente vai pegar do livro, que o do livro já é mais um pouco mais complexo, um pouquinho. Se puderem dando uma lida no capítulo 1 do livro, já ajuda muito, certo? Bem, pessoal, então por hoje era isso. Eu acho que eu vou deixar mais uma aula assíncrona para vocês essa semana, já com o próximo assunto, para vocês darem uma igualada na turma da tarde. E segunda-feira a gente se encontra de novo. Já eu coloco essa aula aqui lá no YouTube, certo? Eu coloco o link para vocês. Agradeço a todos aí pela presença e um bom dia, pessoal. Tchau, tchau.